Se você está ouvindo isso, é porque eu finalmente tive coragem de contar a verdade. Mas antes, preciso que você saiba, tudo o que aconteceu entre nós foi real. Cada palavra, cada olhar, cada promessa. E é por isso que o que vou revelar agora vai doer tanto em você quanto doeu em mim. A voz gravada ecoava no celular de Anne enquanto ela estava parada em frente ao prédio onde tudo começou, 3 anos atrás. Suas mãos tremiam. Ela não sabia se estava pronta para ouvir o resto. Mas depois de tudo que passou, depois de todas as mentiras e verdades que se misturaram como tinta na água, ela precisava saber. Precisava entender por que o homem que ela amava havia desaparecido sem explicação. Por que, de um dia para o outro, Henry simplesmente sumiu de sua vida como se nunca tivesse existido. Já se inscreveu no canal? Se não, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta de que cidade está nos assistindo. 3 anos antes, o encontro impossível. Anne Alves tinha 28 anos e carregava o peso de 1000 decepções nos ombros. Depois de perder a mãe para o câncer aos 23, de ver o pai afundar no alcoolismo e de terminar um noivado 5 dias antes do casamento ao descobrir a traição do ex, ela havia construído muros tão altos ao redor do coração que nem ela mesma conseguia mais enxergar por cima deles. Trabalhava como designer gráfica freelancer. Vivia sozinha num apartamento minúsculo no centro da cidade e tinha apenas uma amiga de verdade, Luna, a terapeuta que insistia que Anne precisava se abrir para a vida de novo. Você tem 28 anos, não 82. Luna dizia, sempre com aquele tom entre brincalhão e preocupado. Quando foi a última vez que você saiu? Que conversou com alguém que não fosse eu ou seus clientes? Semana passada, o entregador de pizza foi muito simpático. Anne rebatia com aquele humor ácido que usava como escudo. Foi Luna quem praticamente a arrastou para aquele evento de networking na galeria de arte. Anne odiava eventos. Odiava fazer networking. Odiava sorrir forçadamente enquanto escutava pessoas falando sobre si mesmas. Mas foi, porque no fundo, em algum lugar muito escondido, ela ainda tinha uma fagulha de esperança de que a vida pudesse surpreendê-la. E foi exatamente o que aconteceu. Henry Moretti estava no canto da galeria, observando uma pintura abstrata com uma intensidade que parecia desproporcional. Ele não estava conversando com ninguém. Não estava com uma taça de vinho na mão, tentando impressionar investidores. Estava apenas ali. E havia algo na forma como ele olhava para aquela tela, como se estivesse tentando decifrar os segredos do universo, que fez Anne esquecer por um momento que ela odiava estar ali. É sobre perda. A voz dela saiu antes que pudesse se controlar. Ele virou-se e Anne sentiu o coração dar um tropeço. Olhos castanhos, profundos, cabelos escuros, levemente desalinhados, uma barba por fazer que dava um ar de mistério. Mas o que realmente a desarmou foi o sorriso. Não era um sorriso de galã. Era genuíno, quente, do tipo que alcança os olhos. Você conhece o artista? Ele perguntou interessado. Não, mas reconheço a dor quando vejo. Anne respondeu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Henry a estudou por um momento, e Anne teve a estranha sensação de que ele podia ver através das armaduras que ela havia construído. Henry, ele estendeu a mão. Anne, ela apertou, e por um segundo, apenas um segundo, sentiu que aquele aperto de mão significava mais do que deveria. Eles conversaram a noite inteira, sobre arte, sobre perdas, sobre como é estranho viver numa cidade cheia de gente e ainda assim se sentir completamente sozinho. Henry contou que era fotógrafo documental, que viajava pelo mundo capturando histórias de pessoas invisíveis. Anne contou sobre seu trabalho, sobre como gostava de criar mundos visuais, porque a realidade às vezes era pesada demais.
Você sabe aquela sensação de que está vivendo a vida de outra pessoa? Henry perguntou enquanto saíam da galeria às 2 da manhã. Como se você estivesse seguindo um roteiro que alguém escreveu para você, mas você nem lembra de ter aceitado o papel? Anne completou. Exatamente. Ele sorriu, e daquela vez o sorriso tinha um toque de melancolia. Eles se despediram com a promessa de se encontrarem de novo. E cumpriram. O amor que floresce nas cinzas. Nos meses seguintes, Anne descobriu o que significava viver de novo. Henry tinha o dom de fazer o ordinário parecer extraordinário. Um café da manhã virava uma aventura quando ele aparecia com ingredientes aleatórios e insistia que eles inventassem uma receita juntos. Uma caminhada no parque se transformava numa sessão de fotografia, onde ele a ensinava a ver a beleza nas coisas esquecidas. Uma flor crescendo no asfalto, sombras dançando na parede, o rosto de um desconhecido contando histórias silenciosas. Você vê demais, Anne brincava. E você se esconde demais, ele rebatia, mas sempre com aquele jeito gentil que desarma qualquer defesa. Anne sentia os muros caindo, tijolo por tijolo. Contou a ele sobre a mãe, sobre como ainda sentia falta dela em cada pequeno momento. Sobre o pai que ela havia perdido antes mesmo que ele morresse, afogado no álcool e na depressão. Sobre o ex-noivo que a havia traído com a melhor amiga, uma clichê tão doloroso que Anne jurava nunca mais acreditar em ninguém. Confiar de novo é aterrorizante, ela admitiu numa noite, enquanto estavam deitados no apartamento dela, olhando o teto. É, Henry concordou, e havia algo no tom dele que fez Anne virar-se para encará-lo. Você também foi machucado? Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Tempo demais. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais pesada. Todo mundo carrega cicatrizes, Anne. Algumas são só mais invisíveis que outras. Ela quis perguntar mais, mas ele mudou de assunto com uma habilidade que ela só perceberia mais tarde ser proposital. Henry era um mestre em fazer com que Anne se abrisse, mas ele mesmo permanecia parcialmente fechado. Havia partes dele que pareciam trancadas a 7 chaves, mas Anne estava apaixonada. E quando se está apaixonado, a gente ignora as bandeiras vermelhas, pinta elas de rosa e as transforma em buquês de flores. 6 meses depois, Henry disse, "Eu te amo", pela primeira vez. Estavam na cozinha dele. Anne estava tentando ensinar-lhe a fazer brigadeiro brasileiro, com sucesso questionável. E, de repente, ele parou no meio de tudo, olhou para ela coberta de chocolate e disse, "Eu te amo. Sei que é cedo, sei que é assustador, mas eu te amo. E preciso que você saiba disso." Anne sentiu o coração explodir e implodir ao mesmo tempo. Felicidade e terror, esperança e medo. Tudo de uma vez. "Eu também te amo", ela sussurrou, e por um momento tudo pareceu perfeito. A primeira rachadura. Foi 3 meses depois que as coisas começaram a mudar. Henry começou a ficar distante. Não de forma óbvia, mas Anne conhecia os sinais, as mensagens que demoravam mais para serem respondidas, os olhares perdidos no nada, as vezes em que ele parecia estar ali, mas não estava realmente presente. "Está tudo bem?" ela perguntava. "Só cansado do trabalho", ele respondia com um sorriso que não alcançava os olhos. Então vieram as viagens. Henry sempre viajava para trabalho, mas agora eram mais frequentes, mais longas, mais urgentes, e ele ficava vago sobre os detalhes. "Para onde você vai?" "Interior, um projeto sobre comunidades rurais." "Quando volta?" "Não sei ao certo. Talvez 2 semanas." Anne tentou não ser aquela namorada, aquela que questiona tudo, que sufoca, que deixa a insegurança transformar amor em possessividade. Ela havia prometido a si mesma que seria diferente desta vez, que confiaria, que não deixaria os fantasmas do passado destruírem o presente.
Mas os fantasmas são persistentes. Uma noite, quando Henry estava viajando, Anne cometeu o erro que mudaria tudo. Ela foi até o apartamento dele, tinha uma chave, para pegar um livro que havia emprestado. E enquanto procurava, encontrou uma caixa debaixo da cama. Seu primeiro instinto foi deixá-la ali, fechada, intocada. Respeitar a privacidade dele. Mas havia algo na forma como a caixa estava escondida, não apenas guardada, mas deliberadamente ocultada, que fez seu coração acelerar. Com mãos trêmulas, ela abriu. Dentro havia documentos, muitos documentos. Certidões, papéis médicos, fotos. E quando Anne começou a ler, o chão desabou sob seus pés. Henry não estava apenas viajando a trabalho. Ele estava doente, muito doente. Câncer, estágio avançado, tratamentos experimentais, prognósticos sombrios, tudo ali, documentado com a frieza clínica dos relatórios médicos. Anne sentou-se no chão, ainda segurando os papéis, incapaz de respirar. As datas dos documentos mostravam que ele já estava doente quando a conheceu. Ele sabia. O tempo todo, ele sabia que estava vivendo com uma bomba-relógio dentro do corpo, e não lhe contou nada. As peças começaram a se encaixar com uma clareza cruel. As viagens não eram para trabalho, eram para tratamentos. A distância não era emocional, era física, quando os efeitos colaterais o deixavam debilitado demais para vê-la. Os olhares perdidos não eram desinteresse, eram medo. Meu Deus, Henry, ela sussurrou para o apartamento vazio. Por que não me contou? A confrontação. Anne esperou ele voltar. Não ligou, não mandou mensagem. Ela precisava ver seu rosto quando confrontasse a verdade. Quando Henry finalmente apareceu na porta dela uma semana depois, ele parecia exausto. Mais magro, com olheiras profundas, mas ainda tentando sorrir. Oi, amor, senti sua falta. Eu sei. Anne o cortou, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Eu sei sobre tudo. A expressão dele mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, substituído por algo entre pânico e resignação. Anne, você está doente. Há quanto tempo? Ele fechou os olhos, os ombros caindo, como se um peso invisível finalmente o tivesse esmagado. 2 anos. Fui diagnosticado 2 anos atrás, antes de me conhecer. Sim? E você não achou que eu merecia saber? A voz dela começou a tremer. Que eu tinha o direito de decidir se queria embarcar nisso com você? Foi exatamente por isso que não contei. Ele explodiu. E era a primeira vez que Anne o via perder o controle. Porque você não merecia isso. Ninguém merece carregar esse fardo. Mas era seu fardo para carregar sozinho. Foi essa a decisão que você tomou por nós dois? Eu estava tentando proteger você. Me proteger? Anne riu, um som amargo. Você me fez me apaixonar por você, sabendo que... Ela não conseguiu terminar. As lágrimas vieram com força, e ela odiou cada uma delas. Henry deu um passo à frente, mas ela recuou. Não, ela disse. Não se aproxime. Anne, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Que você mentiu? Que toda vez que eu perguntava se estava tudo bem, você olhava nos meus olhos e mentia? Que você deixou eu construir um futuro na minha cabeça sabendo que talvez não tivéssemos um? Eu não sabia o que fazer. A voz dele quebrou. Quando te conheci, eu já havia desistido. Estava apenas existindo, esperando o fim. Então você apareceu e pela primeira vez em anos eu quis viver de novo. Você me fez querer lutar. Mas como eu poderia pedir para você entrar nessa guerra comigo? Como eu poderia ser tão egoísta? E mentir foi menos egoísta? Anne perguntou, enxugando as lágrimas com raiva. Você tirou minha escolha, Henry. Você decidiu por mim. E isso não é amor. É controle disfarçado de proteção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Henry estava parado no meio da sala dela, parecendo menor do que nunca, e Anne sentiu seu coração se despedaçando em tempo real. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Preciso processar isso. Preciso... Não sei o que preciso, mas não posso te ver agora. Anne, por favor. Sua voz era um sussurro quebrado. Só... vá. E ele foi, sem discutir, sem implorar. Apenas foi, e Anne desabou, a espiral. As semanas seguintes foram as piores da vida de Anne. Pior que perder a mãe, porque pelo menos ali ela não tinha escolha. Pior que descobrir a traição do ex, porque pelo menos aquilo era preto no branco, vilão e vítima. Mas isso era uma bagunça de cinzas, onde não havia certo ou errado claro. Luna tentava ajudá-la a processar. Ele mentiu, sim, mas também estava tentando lidar com a própria mortalidade. Luna ponderava com cuidado. Não estou dizendo que foi certo, mas tenta entender de onde veio. Ele tirou minha escolha. Anne repetia como um mantra. Ele decidiu que eu era fraca demais para aguentar a verdade. Ou talvez ele tenha decidido que te amava demais para te deixar sofrer. E você acha que não estou sofrendo agora? Luna não tinha resposta para isso. Anne mergulhou no trabalho, aceitando todo o projeto que aparecia, trabalhando até de madrugada, qualquer coisa para não pensar, para não sentir, para não se perguntar se ela havia cometido um erro ao mandá-lo embora, porque era isso que a atormentava nas noites silenciosas, a dúvida. E se ele estivesse certo? E se ela não teria aguentado a verdade desde o início? E se o tempo que tiveram juntos, mesmo construído sobre uma mentira por omissão, ainda era melhor do que nunca ter vivido aquilo? Você ainda o ama? Luna perguntou numa sessão. Sim, Anne admitiu, e a palavra saiu como uma confissão de derrota. E eu o odeio por isso. Odeio que, mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que ele mentiu, eu ainda sinto falta dele. Ainda acordo querendo mandar mensagem. Ainda vejo algo engraçado na rua e penso, Henry ia adorar isso. Como eu desligo isso? Como eu paro de amar alguém que me machucou? Talvez você não precise parar de amar. Talvez só precise decidir o que fazer com esse amor. Mas Anne não sabia. Estava paralisada entre o orgulho ferido e o coração partido, entre a raiva justificada e o amor inconveniente. Foram 2 meses de silêncio absoluto entre eles. 2 meses onde Anne deletava e reescrevia mensagens sem enviá-las. 2 meses onde ela quase ia até o apartamento dele, mas sempre voltava no meio do caminho. Até a noite em que Luna ligou, a voz tensa. Anne, preciso te contar algo. Sobre o Henry. O coração de Anne congelou. O que aconteceu? Ele está no hospital. Eu soube por uma conhecida em comum. Os tratamentos não estão funcionando. A reviravolta devastadora. Anne correu para o hospital com o coração na garganta. Toda a raiva, toda a mágoa, tudo desapareceu diante da possibilidade de perdê-lo de verdade. Ela percebeu com clareza aterrorizante que passou 2 meses brigando por princípios enquanto o tempo dele escorria pelos dedos. Quando encontrou o quarto, parou na porta. Henry estava deitado, conectado a máquinas, tão frágil que parecia uma versão fantasmagórica de si mesmo. E ao lado da cama, segurando sua mão, estava uma mulher que Anne nunca tinha visto. Você vai ficar bem, a mulher dizia, acariciando o rosto dele com uma intimidade que fez o estômago de Anne revirar. Eu prometi que cuidaria de você, não importa o que aconteça. Anne deve ter feito algum ruído, porque os dois olharam para a porta. Henry arregalou os olhos, tentando se levantar. Anne, isso não é... Quem é você? A mulher perguntou genuinamente confusa. Era... Anne não conseguia formar palavras. Seu cérebro estava processando lentamente demais. Quem é você? A mulher olhou para Henry, esperando uma explicação.
Ele parecia estar tendo um ataque de pânico. Anne, por favor, deixa eu explicar. Responde a pergunta. Anne disse, sua voz um sussurro perigoso. Quem? É, ela. Meu nome é Lívia. A mulher respondeu, e então, com uma suavidade que cortou Anne mais profundamente que qualquer faca, sou a esposa do Henry. O mundo parou. Esposa, esposa. Anne olhou para Henry, esperando, implorando que ele dissesse que era um engano, uma confusão, qualquer coisa. Mas ele apenas fechou os olhos, derrotado. Você é casado? Anne gritou, e não se importou que estavam num hospital. Todo esse tempo? Anne, não é o que você está pensando. Então o que é? Ela não reconhecia a própria voz. Você tem uma esposa? Como isso pode não ser o que eu estou pensando? Lívia levantou-se, visivelmente desconfortável e confusa. Henry, quem é essa mulher? O que está acontecendo? Mas Anne não ficou para ouvir a resposta. Ela saiu correndo, ignorando Henry gritando seu nome, ignorando os enfermeiros pedindo silêncio, ignorando tudo exceto a necessidade urgente de sair dali, de respirar, de não desmoronar completamente em público. Ela conseguiu chegar até o estacionamento antes de cair de joelhos e vomitar. Ele era casado, todo esse tempo, todas as mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Anne não voltou para casa. Não conseguia. Foi para a casa de Luna que a encontrou tremendo no chão, incapaz de parar de chorar. Ele é casado, Luna. Casado! Eu sou a outra. Eu sou exatamente a pessoa que destruiu meu relacionamento e eu nem sabia. Luna assegurou enquanto ela quebrava. Completamente, absolutamente. 3 dias depois, Henry apareceu na porta de Anne. Ela quase não abriu, mas ele gritou através da porta. Eu sei que você não quer me ver, eu sei que não mereço nem um minuto do seu tempo, mas eu juro, por tudo que é sagrado, se você me der 5 minutos para explicar, vai entender. Por favor, Anne, 5 minutos. Ela abriu a porta, não porque queria ouvi-lo, mas porque precisava entender como alguém que ela pensava conhecer podia ser um completo estranho. Henry parecia ter envelhecido uma década. Entrou devagar, como se temesse que ela fosse explodir. Lívia e eu nos casamos há 7 anos, ele começou, e Anne sentiu uma nova onda de náusea. Foi um casamento feliz, por um tempo. E então... Ele parou, respirou fundo. Então eu fiquei doente. E ela foi incrível. Cuidou de mim, abandonou o emprego, dedicou a vida inteira a me manter vivo. Mas ao longo do tempo algo mudou. O casamento virou uma obrigação. Eu virei um paciente, não um marido. E ela virou uma cuidadora, não uma esposa. Isso não justifica, não justifica. Ele concordou rapidamente. Nada justifica. Mas deixe eu terminar, por favor. Anne cruzou os braços, uma armadura frágil. Há 2 anos eu desisti, decidi parar os tratamentos. Estava cansado de lutar, cansado de viver entre hospitais e remédios. Eu aceitei que ia morrer. E Lívia, ela não aceitou. A gente brigou, muito, e eventualmente decidimos nos separar. Não oficialmente, não no papel, porque era complicado com seguros médicos e questões legais. Mas emocionalmente, romanticamente, terminamos. Vivíamos separados, apenas mantínhamos a papelada por praticidade. Henry, eu deveria ter te contado, desde o início. Mas eu tinha medo. Medo que você fugisse. Medo que você me visse como um homem quebrado e casado e doente e decidisse que era bagagem demais. E quando te conheci, quando você me fez querer viver de novo, eu fui egoísta. Eu quis ter um pedaço de vida normal antes de morrer. Lágrimas rolavam pelo rosto dele agora. E então você descobriu sobre a doença e eu vi a forma como você me olhou. Vi a dor, o sentimento de traição. E eu soube que havia destruído tudo. Então recuei. Voltei a morar com Lívia temporariamente, porque os tratamentos pioraram e eu precisava de ajuda. Mas não há nada romântico ali, Anne. Ela é uma amiga,
uma pessoa boa que está me ajudando a morrer com dignidade, mas não é você. Nunca foi você. Anne sentiu-se sendo dilacerada por dentro. Parte dela queria acreditar. Queria tanto acreditar. Como eu posso confiar em qualquer coisa que você diz? Ela sussurrou. Você mentiu sobre tudo. Eu sei, e vou passar o tempo que me resta lamentando isso. Mas, Anne, olha para mim, olha nos meus olhos e me diz que você não sente que o que tivemos foi real. Real entre todas as mentiras. Ela olhou e viu a verdade. Viu o amor, o arrependimento, o desespero. Viu o homem que ela amava morrendo, pedindo uma última chance de fazer as pazes. Eu te amo, ele disse. Mesmo se você nunca me perdoar, mesmo se você me odiar para sempre, eu preciso que você saiba. Te amar foi a coisa mais verdadeira que eu já fiz. A decisão impossível. Anne passou a noite em claro, a cabeça girando com perguntas impossíveis. Ela ligou para Lívia. Precisava ouvir o outro lado. Eu não sabia sobre você, foram as primeiras palavras de Lívia. Henry e eu realmente terminamos. Emocionalmente, mas no papel, por questões práticas, mantivemos o casamento. Eu não o culpo por ter seguido em frente. Você ainda o ama? Anne teve que perguntar. Amo. Como se ama um irmão, um amigo. Ele foi minha vida por muitos anos, mas não sou mais apaixonada por ele. Talvez nunca tenha sido, não da forma certa. Nós dois nos agarramos um ao outro por medo, por conforto. Mas você, a forma como ele fala de você, é diferente. É real. Anne não sabia se isso a fazia sentir melhor ou pior. Ele está morrendo. Lívia continuou, a voz quebrando. Os médicos dão talvez 6 meses. E sei que não tenho direito de te pedir nada, mas ele não deveria morrer sozinho. Ele não deveria morrer sem a pessoa que realmente ama. Depois da ligação, Anne sentou-se no silêncio do apartamento e fez a si mesma a pergunta mais difícil. O que realmente importa? Ela estava certa em se sentir traída? Sim. Ele deveria ter sido honesto? Sim. Mas ela ia deixar o orgulho e a raiva roubarem os últimos meses com a pessoa que amava? Anne pensou na mãe. Nos últimos meses que passaram juntas, quando cada dia era precioso. Pensou em como ela daria tudo para ter mais tempo com ela. E Henry tinha tempo. Não muito, mas tinha. Ela podia escolher passar esse tempo com raiva, ou podia escolher amar. O recomeço no final. Anne voltou ao hospital no dia seguinte. Henry estava sozinho, olhando pela janela. Oi, ela disse da porta. Ele virou-se tão rápido que quase caiu da cama. Anne, eu não vou fingir que está tudo bem, ela disse, entrando devagar. Você me machucou profundamente e vai levar tempo para eu processar tudo. Mas... Ela sentou-se na cadeira ao lado da cama. Mas eu te amo. Mesmo depois de tudo, eu te amo. E se você tem 6 meses, ou 6 anos, ou 6 dias, eu não quero desperdiçar esse tempo brigando, quero passar com você. As lágrimas de Henry caíram livremente agora. Você tem certeza? Porque vai ficar difícil. Eu vou ficar pior. E não quero que você fique por pena ou obrigação. Eu fico por amor. Anne o interrompeu. Amor que escolhe ficar mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. Porque no fim, quando chegarmos ao fim, e vamos chegar, eu sei disso. Eu quero saber que vivi cada momento, que amei você completamente, sem reservas. Henry segurou a mão dela como se estivesse segurando uma linha de vida. Eu não mereço você. Provavelmente não. Ela sorriu através das lágrimas. Mas o amor nunca foi sobre merecer. Os últimos capítulos. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis e mais bonitos da vida de Anne. Henry saiu do hospital e eles decidiram viver juntos oficialmente. Lívia ajudou na transição e, surpreendentemente, as 3 pessoas formaram uma amizade estranha, mas genuína. Lívia ensinava a Anne sobre os cuidados que Henry precisava. Anne ensinou Lívia que estava tudo bem deixar ir.
Você deu tanto de si por ele. Anne disse uma noite. Você merece sua própria vida agora. Ah, engraçado. Lívia sorriu. Eu pensei que ia te odiar, mas você me libertou de uma jaula que eu construí para mim mesma. Henry teve dias bons e dias ruins. Nos dias bons, eles faziam listas de coisas que queriam fazer juntos. Pequenas coisas. Ver o pôr do sol, comer na sorveteria preferida dele, terminar a série que começaram. Nos dias ruins, Anne apenas segurava sua mão enquanto ele lutava contra a dor e sussurrava que estava ali. Você não precisa ser forte, ela dizia. Pode quebrar, eu te seguro. 3 meses depois, Henry tinha uma surpresa. Casa comigo, ele disse de repente numa tarde ensolarada. Anne riu, pensando que era piada. Você é tecnicamente casado, lembra? Lívia e eu finalizamos o divórcio na semana passada. Oficialmente, eu sou um homem livre. Então, Anne Alves, você casa comigo? Ela olhou para o homem que amava, tão frágil, mas com olhos tão vivos, e percebeu que ele estava sério. Não temos muito tempo, ele continuou. Talvez algumas semanas, mas eu quero passar esse tempo como seu marido. Quero que quando eu for, você seja minha esposa. Quero que nosso amor seja reconhecido, não apenas entre nós, mas pelo mundo. Anne pensou em todas as razões para dizer não. Era rápido demais. Era complicado demais. Ela ia se tornar viúva em questão de semanas. Mas então pensou nas razões para dizer sim. E havia apenas uma. Mas era a única que importava. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Eles se casaram uma semana depois, numa cerimônia pequena no jardim do hospital, com Luna como madrinha e Lívia como testemunha. Henry mal conseguia ficar de pé, mas estava sorrindo. Você está tão linda, ele disse quando Anne apareceu com um vestido branco simples. E você está aqui? Ela respondeu. É tudo o que importa. Os votos foram simples, mas devastadores. Eu prometo amar você, Henry disse, sua voz fraca, mas firme, nos dias que me restam e em todos os dias depois que você continuar vivendo sem mim. Porque o amor não acaba quando o coração para. Ele permanece, em cada pôr do sol que você ver, em cada história que você contar, em cada momento em que você escolher ser feliz, mesmo carregando a tristeza. Eu estarei lá. Anne mal conseguia falar através das lágrimas. Eu prometo lembrar, ela disse. Lembrar que você me ensinou a viver de novo. Lembrar que o amor não é perfeito, mas é real. E prometo que quando isso ficar difícil demais, quando a dor parecer insuportável, eu vou continuar. Por mim, por você, pelo que construímos juntos. Eles se beijaram. E foi um beijo que tinha gosto de adeus e olá ao mesmo tempo. Henry ficou em casa pelos últimos dias. Os cuidados paliativos chegaram. Anne tirou licença do trabalho. Luna visitava diariamente. Até Lívia aparecia, trazendo comida, ajudando no que podia. Você sabe que ela é incrível, não sabe? Lívia disse para Henry num dos dias. Eu sei, ele sorriu. Eu sempre soube. Henry começou a fazer algo que chamou de cartas do futuro. Envelopes lacrados com instruções para Anne abrir em datas específicas. Aniversário dela, Natal, o primeiro dia em que ela sorrir de verdade depois dele. O dia em que ela se apaixonar de novo. Henry, eu não vou... Vai sim, ele interrompeu gentilmente. E eu quero isso. Quero que você seja feliz, que encontre amor de novo. Que viva completamente. Promete para mim? Eu não sei se consigo prometer isso. Então promete tentar. Apenas tentar. Eu prometo tentar. Nos últimos dias, Henry estava confuso na maior parte do tempo por causa dos remédios para a dor. Mas tinha momentos de clareza. Numa manhã, ele acordou e a primeira coisa que disse foi: Anne, estou aqui. Ela respondeu, segurando sua mão. Você está com medo? Aterrorizada, ela admitiu. Eu também,
ele confessou. Mas sabe o que me conforta? Saber que vivi, que amei, que mesmo com todo o tempo que perdi mentindo e escondendo, ainda tivemos algo verdadeiro. Você me salvou, Anne. Quando eu já estava morto por dentro, você me ressuscitou. Você também me salvou, ela sussurrou. Eu estava apenas existindo. Você me ensinou a viver. Naquela noite, Henry teve uma crise. Anne chamou a enfermeira, que aumentou os remédios. Ele ficou mais confortável, mas também mais distante. Está na hora, a enfermeira disse gentilmente para Anne. Se há coisas que você precisa dizer, diga agora. Anne deitou-se ao lado dele na cama, acariciando seu rosto. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me escolher, por me amar, por me ensinar que o amor vale a pena, mesmo quando dói. Obrigada por cada café da manhã bagunçado, cada caminhada no parque, cada olhar, cada risada, cada lágrima. Obrigada por tudo. Ela sentiu ele apertar levemente sua mão. Eu te amo, ela continuou. Vou te amar para sempre. E vou viver. Vou viver a vida que você me ensinou a viver. Por nós dois. Henry abriu os olhos uma última vez, focou nela com uma clareza surpreendente e sorriu. Você foi a melhor parte, ele sussurrou. E então, gentilmente, como alguém simplesmente adormecendo, ele partiu. Depois, o funeral foi pequeno. Anne leu um poema que ela mesma escreveu sobre como o amor não precisa de tempo infinito para ser infinito. Luna ficou ao seu lado. Lívia também. E, estranhamente, isso fez Anne se sentir menos sozinha. Os dias seguintes foram um borrão. Anne não sabia como voltar à rotina normal, quando nada parecia normal. O apartamento parecia grande demais. O silêncio era ensurdecedor. Foi Luna quem a encontrou no terceiro dia, ainda de pijama, cercada por fotos de Henry. Você precisa comer, Luna disse gentilmente. Não tenho fome. Anne, olha para mim. Luna se ajoelhou na frente dela. O que você está sentindo agora? É normal, é esperado, é parte do processo, mas você prometeu a ele que viveria. Lembra? Eu não sei como, Anne confessou, e sua voz era tão pequena. Como eu acordo todo dia sabendo que ele não está aqui? Como eu continuo quando uma parte de mim morreu com ele? Um dia de cada vez, Luna respondeu. Um momento de cada vez. Você respira, come, toma banho. E aos poucos, muito aos poucos, fica mais fácil respirar. Anne não acreditava nisso, mas tentou. Começou pequeno, uma refeição por dia, um banho, uma caminhada até a esquina. E em algum lugar nesse processo lento e doloroso, ela lembrou dos envelopes. O primeiro era marcado para abrir quando você sentir que nunca vai melhorar. Com mãos trêmulas, ela abriu. Meu amor, se você está lendo isso, sei que está em um lugar escuro e odeio não poder estar aí para te segurar e dizer que vai ficar tudo bem. Mas vou te dizer de qualquer forma, vai ficar tudo bem. Não hoje, talvez não amanhã. Mas, eventualmente, você vai acordar e a primeira coisa que vai sentir não será dor. Vai ser lembrança, lembrança boa, das coisas engraçadas que eu fazia, dos momentos bobos, das vezes que você ria de mim. E então, um dia, você vai rir de verdade de novo e vai se sentir culpada por estar feliz, mas não deveria, porque eu quero sua felicidade mais do que qualquer coisa. Viva, Anne, não apenas exista, viva, como você me ensinou a fazer, como fizemos juntos. Siga em frente, não por esquecer, mas por lembrar. Lembrar que o amor que tivemos merece ser honrado com uma vida bem vivida. Para sempre seu, Henry. Anne chorou, mas dessa vez as lágrimas tinham algo diferente. Não eram apenas de perda, eram de gratidão. 6 meses depois, Anne estava na galeria de arte. A mesma onde conheceu Henry, quando algo chamou sua atenção. Uma foto exposta. E quando ela se aproximou, seu coração parou. Era uma foto dela, dormindo no sofá dele, luz da manhã iluminando seu rosto, completamente em paz. E embaixo, uma placa.
Amor em Tempo Emprestado, por Henry Moretti. Esta é a mulher que me ensinou que viver um dia completamente vale mais que existir por décadas. Esta foto foi tirada no único momento em que não senti medo da morte, porque ela me mostrou como viver antes de morrer. Anne cobriu a boca com a mão, lágrimas silenciosas escorrendo. Desculpe, uma voz disse atrás dela. Eu não sabia se deveria te contar sobre a exposição. Anne virou-se. Era Lívia. Ele planejou isso antes, bem antes, Lívia explicou. Ele queria que o mundo visse como ele te via. Pura, linda, viva. Eu não sabia que ele tinha tirado essa foto. Anne sussurrou. Ele tirou muitas. Há um álbum inteiro. Ele deixou para você. Eu estava esperando o momento certo para entregar. Lívia estendeu uma caixa. Dentro, centenas de fotos. Anne nas situações mais mundanas. Cozinhando, lendo, rindo, dormindo. E em cada uma havia uma nota no verso. O momento em que percebi que te amava. O dia em que você me fez rir quando eu estava desistindo. A expressão que você faz quando está concentrada e não percebe que está linda. Anne folheou as fotos. Cada uma memória. Cada uma declaração de amor. Ele te amava tanto, Lívia disse suavemente. E sei que foi complicado, sei que ele mentiu. Mas aquele amor, aquilo foi real. Eu sei, Anne respondeu, e é por isso que dói tanto. As duas mulheres ficaram ali, lado a lado, olhando para a foto exposta. Você sabe, Lívia disse depois de um tempo, ele me libertou. A forma como ele te amou me fez perceber que o que tínhamos não era amor, era dependência. E agora eu estou aprendendo quem sou sem ser a esposa doente ou a enfermeira dedicada. E é assustador, mas também emocionante. Anne olhou para ela e pela primeira vez sentiu uma conexão real. Nós duas estamos recomeçando, Anne disse. Sim, Lívia sorriu. Acho que ele nos deu isso, a chance de recomeçar. 1 ano depois. A carta final. Anne estava diferente. Ainda carregava a dor, mas tinha aprendido a carregar também a alegria. Voltou a trabalhar, pegou novos projetos, começou a sair com amigos. Até saiu em alguns encontros. Nenhum foi longe, mas ela estava tentando. Luna comentou num dia. Você está diferente, mais leve. Não é que ficou mais fácil, Anne explicou. É que aprendi a viver com o peso. Aprendi que posso ser feliz e triste, que posso sentir saudade e gratidão ao mesmo tempo. Foi no aniversário de 1 ano da morte de Henry que Anne encontrou o último envelope. Estava marcado para abrir quando 1 ano se passar. Ela fez chá, sentou-se no sofá, ainda o sofá deles, e abriu. Anne, 1 ano inteiro sem mim, e você ainda está aqui, lendo isso, o que significa que você sobreviveu. Estou tão orgulhoso de você. Eu sei que este ano foi difícil. Sei que teve dias em que você não quis levantar da cama, dias em que pareceu impossível continuar, mas você continuou. E isso é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Agora quero te pedir algo. Algo grande. Quero que você me perdoe, completamente. Perdoe-me por não contar sobre a doença, por esconder sobre Lívia, por todas as mentiras por omissão. Eu sei que te machuquei, e sei que você já disse que me perdoou, mas quero que você realmente, profundamente, solte essa raiva. Porque enquanto você carregar ressentimento, uma parte de você ainda está presa naquela dor. E você merece ser livre, merece ser completamente feliz, sem culpa, sem peso. Eu amo você. Amei cada segundo que passamos juntos. Não me arrependo de nada, exceto não ter sido mais honesto desde o início. Mas mesmo as mentiras me trouxeram até você. Então como posso realmente me arrepender? A vida é bagunçada, Anne. É complicada e imperfeita e às vezes profundamente injusta, mas também é linda e breve, tão breve.
Então viva ela, completamente, sem medo, sem arrependimentos. E quando você conhecer alguém novo, e vai conhecer, eu sei que vai, não tenha medo de amar de novo. Seu coração é grande o suficiente para guardar a memória de nós e ainda ter espaço para um novo amor. Eu prometo que não vou ficar com ciúmes lá de onde estiver. Bom, talvez um pouquinho, mas em um jeito fofo. Obrigado por me dar os melhores meses da minha vida, por escolher ficar quando tinha todas as razões para ir, por me amar completamente e sem reservas, mesmo quando eu não merecia. Você foi, você é e sempre será a melhor coisa que já me aconteceu. Viva, meu amor. Viva grande, viva completamente, para sempre seu, mesmo no depois. Henry P.S. Há uma última coisa na caixa. Espero que você use. Anne olhou dentro da caixa e encontrou uma pequena caixinha de veludo. Dentro, um colar com um pingente simples, uma câmera fotográfica minúscula e um bilhete. Para que você nunca esqueça de ver a beleza nos detalhes, como eu via em você. Anne colocou o colar, tocou o pingente e sorriu através das lágrimas. Obrigada, ela sussurrou para o ar. Por tudo. Um ano depois, a carta final. Anne estava diferente. Ainda carregava a dor, mas tinha aprendido a carregar também a alegria. Voltou a trabalhar, pegou novos projetos, começou a sair com amigos. Até saiu em alguns encontros, nenhum foi longe, mas ela estava tentando. Luna comentou num dia, você está diferente, mais leve. Não é que ficou mais fácil, Anne explicou. É que aprendi a viver com o peso. Aprendi que posso ser feliz e triste, que posso sentir saudade e gratidão ao mesmo tempo. Foi no aniversário de um ano da morte de Henry que Anne encontrou o último envelope. Estava marcado para abrir quando um ano se passar. Ela fez chá, sentou-se no sofá, ainda o sofá deles, e abriu. Anne, um ano inteiro sem mim. E você ainda está aqui lendo isso, o que significa que você sobreviveu. Estou tão orgulhoso de você. Eu sei que este ano foi difícil. Sei que teve dias em que você não quis levantar da cama. Dias em que pareceu impossível continuar. Mas você continuou. E isso é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Agora quero te pedir algo. Algo grande. Quero que você me perdoe. Completamente. Perdoe-me por não contar sobre a doença, por esconder sobre Lívia, por todas as mentiras por omissão. Eu sei que te machuquei, e sei que você já disse que me perdoou, mas quero que você realmente, profundamente, solte essa raiva. Porque enquanto você carregar ressentimento, uma parte de você ainda está presa naquela dor, e você merece ser livre. Merece ser completamente feliz, sem culpa, sem peso. Eu amo você. Amei cada segundo que passamos juntos. Não me arrependo de nada, exceto não ter sido mais honesto desde o início. Mas mesmo as mentiras me trouxeram até você. Então como posso realmente me arrepender? A vida é bagunçada, Anne. É complicada e imperfeita e às vezes profundamente injusta, mas também é linda. E breve. Tão breve. Então viva ela, completamente, sem medo, sem arrependimentos. E quando você conhecer alguém novo, e vai conhecer, eu sei que vai, não tenha medo de amar de novo. Seu coração é grande o suficiente para guardar a memória de nós e ainda ter espaço para um novo amor. Eu prometo que não vou ficar com ciúmes lá de onde estiver. Bom, talvez um pouquinho, mas em um jeito fofo. Obrigado por me dar os melhores meses da minha vida, por escolher ficar quando tinha todas as razões para ir, por me amar completamente e sem reservas, mesmo quando eu não merecia. Você foi, você é e sempre será a melhor coisa que já me aconteceu. Viva, meu amor, viva grande, viva completamente, para sempre seu, mesmo no depois. Henry P.S. Há uma última coisa na caixa. Espero que você use. Anne olhou dentro da caixa e encontrou uma pequena caixinha de veludo.
Dentro, um colar com um pingente simples, uma câmera fotográfica minúscula e um bilhete. Para que você nunca esqueça de ver a beleza nos detalhes, como eu via em você. Anne colocou o colar, tocou o pingente e sorriu através das lágrimas. 2 anos depois, Anne estava na mesma galeria de arte, desta vez não como visitante, mas como artista convidada. Ela tinha voltado a criar arte, desta vez mesclando design com fotografia, criando peças que contavam histórias de amor, perda e recomeço. Uma de suas peças estava exposta ao lado da foto de Henry. Ela era uma colagem digital. Fragmentos de momentos, cores se sobrepondo, cicatrizes virando asas. O título, Tempo Emprestado, Amor Eterno. É linda, uma voz disse atrás dela. Anne virou-se e viu um homem mais ou menos sua idade, com olhos gentis e um sorriso tímido. Obrigada, ela respondeu. Desculpa, não quero ser intrometido, mas essa história, a inspiração por trás da arte, você acredita mesmo nisso? Que podemos amar de novo depois de perder alguém? Anne tocou o colar que nunca tirava do pescoço e sorriu. Acredito que o amor não ocupa espaço, ela disse. Ele cria espaço. Quanto mais amamos, mais capazes de amar nos tornamos. Então, sim, acredito que podemos amar de novo. Diferente, mas não menos profundo. O homem sorriu. É reconfortante ouvir isso. Eu perdi minha esposa há 3 anos. Ainda estou aprendendo como continuar. Anne viu algo nele. Reconheceu a dor familiar, mas também a força silenciosa de alguém que escolhe continuar apesar dela. O processo nunca é linear, ela disse gentilmente, mas fica mais leve com o tempo. Você gostaria de tomar um café algum dia? Ele perguntou, e havia nervosismo genuíno na voz. Apenas conversar, quero dizer, com alguém que entende. Anne olhou para ele, realmente olhou. E pela primeira vez desde Henry, sentiu algo. Não borboletas no estômago, não paixão à primeira vista, mas uma conexão, a possibilidade de algo. Ela pensou em Henry, nas cartas, na forma como ele implorou que ela vivesse completamente. E sentiu, com absoluta certeza, que ele estaria sorrindo agora. Eu adoraria, ela respondeu. Diego, ele estendeu a mão. Anne, ela apertou. E enquanto eles conversavam, trocavam números, concordavam em se encontrar na próxima semana, Anne tocou o pingente do colar mais uma vez. Obrigada, ela pensou, por me ensinar a viver, por me ensinar a amar, por me dar permissão para ser feliz de novo. Ela não sabia o que aconteceria com Diego. Talvez virasse amizade, talvez virasse algo mais, talvez nada. Mas ela estava aberta, estava viva, estava escolhendo continuar. E no final, era exatamente isso que Henry tinha pedido. Mensagem final. Esta é uma história sobre amor e perda, mas acima de tudo é sobre escolha. A escolha de amar mesmo sabendo que pode doer. A escolha de perdoar mesmo quando é difícil. A escolha de continuar vivendo mesmo quando parece impossível. Anne e Henry tiveram apenas alguns meses juntos, mas aqueles meses mudaram ambos para sempre. Porque o amor não é medido em quantidade de tempo, mas em qualidade de vida. Henry ensinou Anne a viver novamente. Anne ensinou Henry que mesmo o tempo emprestado pode ser significativo. E juntos eles provaram que o amor, real, imperfeito, complicado e lindamente humano, vale cada lágrima, cada risco, cada momento de vulnerabilidade. Porque no fim, quando tudo se resume, o que fica não é quanto tempo vivemos, mas quão completamente amamos. E eles amaram. Oh, como amaram. Fim. O amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Só precisa ser honesto, corajoso e real. E mesmo quando termina, a forma como ele muda você permanece para sempre. Anne Alves,